Fala pessoal do canal, tudo bem? Mais um vídeo saindo aqui hoje. Então hoje eu quero te contar uma história que aconteceu mais ou menos ali no ano de 2015, quando eu estava começando meu trabalho, estava com um ano de experiência e eu recebi um rapaz que, gente, deu ruim, viu? Não comigo, mas é porque o cara ele foi pedir para um amigo estralar as costas dele e aí deu ruim. Então fica aqui até o fim que eu vou contar essa história para vocês e vou fazer um alerta para vocês no final. Bom, vamos lá, pessoal. Antes de tudo, eu gostaria de pedir de praxe, né, para vocês poderem dar um like de vocês, se inscrever aqui no canal, porque ajuda bastante a nossa comunidade de educação em quiropraxia a crescer e entender melhor esse universo quiroprático. Então, se você puder fazer isso para mim, ajuda pra caramba a fazer o nosso canal chegar a mais pessoas que talvez tenham esse interesse pela quiropraxia, beleza? Vamos lá, começando. Foi lá mais ou menos em 2015, quando eu estava começando a trabalhar, já estava com um ano de experiência, e eu recebi um rapaz lá na clínica que eu trabalhava, e ele, obviamente, reclamando de bastante dor. E aí, antes de tudo, o que a gente faz? A gente colhe a história da pessoa, pergunta como é que é o histórico de saúde dela, como é que ela dorme, né? Como é que as coisas aconteceram, né? Como é que a pessoa vem se sentindo. E aí, escrevi tudo. E aí, de cara, logo depois ele pôde compartilhar. Então, eu tô com bastante dor aqui na região, né, das costas. E eu tô com muita dificuldade de respirar fundo. Toda vez que eu inflo meu pulmão, eu sinto muito desconforto para respirar. E aí, para deitar, já estava bastante difícil, né? Então, ele pôde, então, falar o seguinte questão, né, para mim, compartilhar, né? Foi porque eu tava fazendo um treino na academia e toda vez que termina o treino a gente pede pros amigos ali, né, dar aquela abraçada, levantar a gente e dar uma estralada para relaxar. E aí eu percebi, doutor, que na hora que ele me abraçou e me puxou eu senti muita dor. Alguma coisa deu muito errado. Na hora eu já comecei a ficar desconfortável e não foi nada aliviante aquele estralinho que aconteceu, né? Enfim, voltando lá pro consultório, eu pedi para ele deitar e já foi bem difícil para ele conseguir deitar. E aí, só de palpar na região em que ele relatava que estava desconfortável, ele já se sentia muito sensível, realmente bastante incomodado. Eu falei, ok, tá muito esquisito isso aqui, vamos fazer ajustes com mais cuidado e somente nas regiões que o corpo permite, que era mais para cima, mais embaixo, né? Mas vamos ajustar porque o corpo precisa dessa regulação por dentro, né? Então a gente ajustou onde era possível e eu recomendei que ele pudesse, ao fim da consulta, né, procurar um pronto-socorro para poder ir no ortopedista e ter uma clareza maior do que podia estar acontecendo. E aí ele foi. Depois de uma semana ele voltou pro consultório com um raio-x e a gente deu uma olhadinha e tinha uma costela trincada, pessoal. E o que aconteceu, né? Nesse abraço que o amigo dele deu, o aperto foi demais, né? Então a força que o amigo imprimiu ali, na hora que você abraça e levanta, foi suficiente para dar uma comprimida e uma das costelas acabou tendo uma fissurinha. E é bem característico, né, de quem trinca costelas, essa dificuldade de se movimentar. E principalmente, né, acho que um relato principal é quando a pessoa relata dificuldade de respirar fundo. Então, quando ela infla o pulmão, a caixa torácica se expande e, obviamente, a costela ali que está trincada, ela acaba machucando um pouco tudo que está ali em volta. Então, fica muito mais sensível para a pessoa inflar o pulmão. Por isso que ela tende a respirar curto. E aí não tem jeito, fratura de costela trincada não tem muito o que fazer, a não ser esperar que o próprio corpo vá autocurando aquela região. Então, você ter um organismo que funcione bem internamente é super importante, porque nessas horas é que você vê o quão eficiente, o quão dinâmico é a autocura do seu corpo. Isso serve para gripes, isso serve para resfriados, para qualquer doença e também para consolidação de fraturas. Então, você tem um corpo no qual você se cuida bem, nessas horas ele consegue fazer um melhor trabalho para você. Mas fratura de costela não tem jeito, você tem que esperar, não tem como enfaixar, concorda?
E aí, em caso de muita dor, obviamente, para você não surtar, você precisa fazer uso de analgésicos, algo que diminua a sua dor para que você consiga viver naquele momento. E aí tem duas questões que eu queria falar para vocês. As pessoas vão tentar fazer aquela manipulação em você sem maldade e na boa vontade, concorda? Mas as pessoas às vezes não são capacitadas a imprimir a força adequada para poder fazer essa manipulação em você, né? E elas não são nada específicas, então elas só te levantam ali ou imprimem uma força em você e estrala qualquer coisa. Então elas podem também estar desajustando vértebras que já estavam no lugarzinho delas, estava tudo certinho, e quando elas ajustam, elas causam interferência no seu organismo, ou seja, você causou uma subluxação, que é o que a gente fala na quiropraxia, que é o que vai interferir na forma como o seu organismo funciona. Então, aquelas forças que as pessoas que não conhecem, né, não sabem o que estão fazendo, estão simplesmente mexendo nas suas costas ali para tentar te aliviar de algo, né, para tentar te relaxar, elas podem sem querer ajustar algumas coisas e também sem querer desalinhar outras. Então, o que eu chamo a atenção é o seguinte: primeiro, a força. Às vezes as pessoas, a gente pede, né, eu vejo pessoas pedindo, sobe aqui nas minhas costas, eu vou deitar e sobe aqui, fica em pé nas minhas costas, né? Você nunca sabe o que a pessoa vai poder fazer, né? Então pode ser que ela dê um pulo em você e te machuque, pode ser que o próprio peso da pessoa te machuque e isso possa causar algum tipo de acidente. E é sobre a especificidade também que eu queria falar para vocês. Mexer na coluna é coisa séria. Como eu já pude falar com vocês, inclusive, então aqui a gente consegue ver o que cada parte da coluna, cada altura da coluna tem inervação e para onde vai, né? Geralmente quando a gente vem aqui em T6, a gente vê estômago, né, sendo regulado, então a inervação do estômago sai mais ou menos dessa região. Quando a gente vem aqui para a parte de C1, que é a primeira vértebra do pescoço, a gente mexe com partes de pressão arterial, por exemplo. A gente também tem aspectos que interferem no sono. E aqui mais para baixo, quando a gente vem para essas regiões de L1, L2, a gente começa a mexer com inervações que vão para o intestino, por exemplo, órgãos sexuais e tudo mais, né, músculos da perna. Então, de cada região da coluna sai alguma inervação que vai para algum lugar, né? Então, quando você faz uma movimentação inespecífica, você pode sim acabar causando desalinhamentos que vão interferir na forma como essas regiões se comportam. Então, você pode causar sei lá, a médio prazo, alguma disfunção, né? Se você não for ajustar depois no quiropraxista, essa inespecificidade, esse desalinhamento produzido por uma inespecificidade, que palavra difícil, começa assim a causar interferências aqui no seu corpo. E aí, só para vocês terem uma noção anatômica, aqui a gente não tem as costelas, mas essa aqui, vamos pegar mais ou menos essa região, né? Daqui da transição do pescoço até mais ou menos aqui, é a região do tórax no qual você tem os arcos costais, que são as costelas, né? Então, quando você imprime alguma força aqui, né? Quando alguém vai subir em cima das suas costas para poder te fazer uma massagem, né? Ou, enfim, dar aquela soltada, ela vai colocar forças em cima aqui, às vezes dos arcos costais. Aqui é bem no meio da coluna, se ela pisar um pouquinho mais lateral, ela amassa suas costelas e isso pode te machucar, dependendo do peso ou do impulso que a pessoa der ali em você, né? Então, acho que você percebendo aqui, né, você consegue então ter uma noção anatômica um pouquinho melhor de como é que, às vezes, esses acidentes ocorrem. Então, o recado que eu dou é o seguinte: por mais que a gente, no calor da emoção, a gente tá lá num treino, na academia e pede para algum amigo nosso fazer esses movimentos, tomem bastante cuidado. Não temos como impedir você, mas saiba que as forças que às vezes a pessoa vai imprimir é mais do que às vezes é recomendado, ou é mais do que o corpo seu, no caso, pode suportar, tá? Então, importante que você tenha consciência de que às vezes ela pode estar te desalinhando e de que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Então, na hora que for pedir para alguém, tenha conhecimento disso. Espero que você veja esse vídeo antes e deixe que pessoas capacitadas
pessoas profissionais façam o alinhamento da sua coluna, façam o ajuste, né, dessas subluxações com critério. Resumo da ópera aqui, né? Ajustes na coluna, ou seja, mexer na coluna precisa ser de forma criteriosa, uma vez que ela tem relação direta com o seu sistema nervoso. Então isso vai impactar na forma como o seu corpo funciona, e isso é empírico. Eu consigo ver as pessoas aqui, né, depois de ajustes, funcionarem melhor. Ou seja, se a gente ajusta, a pessoa pode funcionar melhor. Se a gente desajusta, a pessoa acaba funcionando pior. Segundo, o fato de ser profissional é o que ajuda e garante maior segurança nesse procedimento. Ou seja, você vai ter pessoas que sabem imprimir a força adequada que seu corpo pode receber e que vão estar ali pensando no que eu falei no primeiro ponto, que é na especificidade. Ou seja, a segurança é garantida quando você vai para um lugar que a pessoa é profissional. Esse era o recado que eu queria dar para vocês, pessoal. Então eu espero que com essa história vocês possam entender o quão é importante procurar pessoas que estejam capacitadas de atender você, te receber com carinho e te ajudar, tá? Então, seus amigos não são, na verdade, inimigos, né? Eles podem ter boas intenções, mas boas intenções, infelizmente, nesse sentido, não garante sua segurança, tá? Então, eu espero te ver no próximo vídeo do nosso canal. Muito obrigado por ficar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.